Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e vamos dar início a mais uma aula sobre Makefile. Tá? Essa aula ela vai ser um pouco mais complicada porque a gente vai adicionar dependências ao nosso programa utilizando os arquivos Makefile. Tá? A primeira coisa, nós vamos elaborar 3 perguntas que vão nos ajudar a estabelecer quem é o alvo, quem é a dependência e qual é o comando, né, dos nossos arquivos Makefile. A gente vai chamar essas perguntas de perguntas Makefile. A primeira coisa, para definir quem é o alvo. O alvo a gente faz a pergunta: o que vai ser produzido? O que será produzido da compilação? Aquilo que será produzido é o nosso alvo. A gente põe aqui, coloca 2 pontos. Aperta Tab, né, que é a tabulação, e vamos determinar quem é a dependência. A dependência é do que eu preciso para produzir o alvo. Se for um módulo, eu vou precisar do código-fonte. Agora, se for um programa, eu vou precisar deste programa e dos módulos de que esse programa depende. Ok? E, por último, como eu faço para definir o comando? Bom, eu faço a seguinte pergunta: como, a partir da dependência, vou produzir o alvo? E aí eu defino o meu comando de compilação que vai ser colocado aqui. Né? Lembrando que esses espaços aqui não são espaços comuns, são tabulação. Tá? E aqui é um arquivo Makefile genérico para compilar um programa com as suas dependências. Aqui eu tenho o programa.x, que é o nosso executável. Ele é o alvo, então é ele que vai ser produzido. Ele depende de quem? Ele depende do código-fonte dele, que é o programa.f90, e ele depende também do módulo.o, que é o objeto, né, do arquivo módulo. A gente já vai ver o que é isso quando for fazer a compilação. Tá? Eles estão aqui separados por espaço. E por último, qual é o comando que eu vou utilizar para produzir o meu programa, né, o meu arquivo executável? Eu utilizo o gfortran, o módulo que ele precisa, o código-fonte do programa .f90, menos o nome do programa. Tá? Quando você escrever esse comando aqui, você tem que também informar para o Makefile como é que ele vai fazer para produzir este módulo.o. Para isso, né, como é que ele vai produzir módulo.o? Módulo.o é o que vai ser produzido, então ele é o próximo alvo. Ele precisa do código-fonte dele, né, e do comando de compilação, gfortran-c, código-fonte dele aqui. Agora vamos ver isso na prática, né? Como é que isso vai ficar fazendo passo a passo aqui no nosso arquivo Makefile. Tá bom? Agora a gente vai fazer passo a passo aqui, né, a compilação deste programa e do seu módulo. Tá? Utilizando o arquivo Makefile que a gente vai fazer agora, né, juntos aqui. Primeiro, o programa. Só para mostrar. Ele é um programa simples em Fortran, que ele usa o módulo _lib, que é esse módulo aqui. Tá? Esse módulo ele define uma função que é a soma de 2 números. Tá? Um representado pela letra A e outro representado pela letra B aqui. Tá? É uma função que só faz somar 2 números. Vou pôr aqui A igual a 2, B igual a 1. Tá? Então, aí no final ela vai exibir para mim a soma desses 2 números aqui. Vamos ver como é que está o módulo. Ó. Esse módulo aqui a gente tem que mudar o nome dele. Né? Tá? Ele se chama módulo _lib e ele define uma função que é a soma de 2 números. Tá? Vai dar soma igual a mais B, ele retorna essa função aqui, ele retorna o valor dessa soma. Ok? Uma função bem simples só para a gente entender como funciona a compilação. Tá? Você vai usar esse módulo e utilizar isso
para exibir na tela aqui. Tá? Vou só mudar o nome do arquivo para deixar mais claro para que vocês possam ver. Tá? Vou chamar ele de módulo underline lib.f90. Tá? Então tá aqui. Eu tenho esses 3 arquivos aqui na minha pasta e eu vou escrever o makefile deles para fazer a compilação daquele jeito que a gente viu com as 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que eu vou produzir? Bom, eu vou produzir um executável, né, que é o executável do meu programa. Meu programa.f90, o executável vai ser programa.x. Tá? Eu aperto Tab. E o que eu preciso para produzir programa.x? Bom, eu vou precisar do código-fonte dele, né? .f90, e do módulo de funções, é módulo underline lib, tá? Módulo underline lib.o, que é o arquivo objeto desse módulo, tá? Aqui eu vou colocar o comando de compilação, gfortran, módulo de funções, o programa principal, né, código-fonte dele, -o, a saída vai ser o meu arquivo executável, programa.x. Tá ok? Vamos tentar executar o make aqui e ver o que acontece? Tá? Primeiro deixa eu só aumentar um pouco o terminal aqui. Vou escrever make. O que aconteceu? Ele disse no rule to make target módulo underline lib.o. O que ele está dizendo aqui? Needed by programa.x stop. Ele está dizendo aqui, ó, não existe regra para fabricar esse alvo aqui, módulo underline lib.o, que é necessário para fazer, né, o programa.x. Por isso eu parei. Stop. Tá? Então ele está dizendo que aqui no meu arquivo makefile eu não criei nenhuma regra para fazer módulo underline lib.o. Então vamos criar essa regra agora. Módulo underline lib.o. Tá? Ele precisa de quem? Precisa do código-fonte dele, né, para ser produzido. E eu ponho o comando de compilação, gfortran -c módulo underline lib.f90. Tá? Por que aqui eu utilizo gfortran -c e aqui eu utilizo gfortran -o? Esse comando gfortran -c ele é feito para compilar módulos de funções. Ou seja, eu não estou compilando o programa principal, estou compilando um módulo de função, tá? Que tem a descrição das funções que vão ser utilizadas por um programa principal. E o produto disso aqui vai ser um arquivo .o. Esse arquivo .o é um arquivo do tipo objeto, que vai ser utilizado para montar um programa principal. Vamos ver isso aqui no terminal, rapidamente. Tá? Aqui eu tenho o meu módulo, na minha pasta atual, e eu vou escrever gfortran -c o módulo. Tá? Módulo.f90. Ele vai compilar. Vamos ver o que foi produzido na minha pasta. Ele produziu 2 arquivos. O primeiro é o módulo .mod e o segundo é o módulo .o. Esse aqui é o arquivo .objeto e esse aqui é um arquivo .mod. Toda vez que eu compilo um módulo em Fortran, ele produz esses 2 arquivos. Tá? Para que eu preciso desses 2 arquivos? É como se fosse o projeto de uma casa. O .o é o cimento, a areia e o tijolo, ou seja, aquilo que eu preciso para produzir o meu programa. E o .mod é o projeto da minha casa. Ou seja, são as referências de função, né? Ou seja,
o protótipo das funções para fazer, né, e para montar o meu programa principal. Vamos fazer uma experiência. Eu vou excluir aqui esse ponto .mod, tá? E vamos tentar compilar o programa principal somente com o arquivo objeto. .o programa.f90 -c programa.x. Eu vou tentar compilar sem o arquivo .mod na pasta. Ah, tá. Aqui é -o. Tá? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu não consigo abrir esse arquivo módulo_lib.mod. Né? Ou seja, esse comando use aqui está dizendo que eu preciso desse arquivo aqui para fazer a compilação. Então, se eu não tiver esse arquivo .mod, eu não vou conseguir fazer a compilação de um módulo em Fortran. Ok? Agora, vamos refazer a compilação para fazer ela com esse arquivo .mod. Né? Fazer ela do jeito correto. Tá? Aqui estão os dois arquivos, o .mod e o .o. E agora eu vou fazer a compilação da maneira correta. Gfortran, né, o meu arquivo módulo.o, meu programa .f90 -o, programa.x, que é o arquivo executável. Tá? Então, ls está aqui o meu programa compilado. Vou executar. A soma é 3. Como eu defini A igual a 2 e B igual a 1, a soma deu 3 aqui. Ok? Então, deu tudo certo agora. Vamos fazer isso agora com o arquivo Makefile. Primeiro eu vou remover, né, o meu programa.x, remover o meu .mod e o meu .objeto, né, o meu .o. Dá para ver que só tem o Makefile e os arquivos código-fonte do módulo e do programa. Bom, aí agora eu posso fazer essa mesma compilação utilizando aqui o meu arquivo Makefile. Tá? Já está tudo definido, como eu faço o programa e como eu faço o módulo. Eu venho aqui e digito make. Ele primeiro fez o que? Gerou o meu módulo, né, utilizando o comando gfortran -c. Depois ele montou o meu arquivo executado com o .o e o código-fonte do meu programa. Está aqui o .mod, está aqui o .o e está aqui o meu arquivo executável do programa. Venho aqui, .barra programa.x, o resultado é igual. Ok? Então, por essa aula é só e até a próxima.